Esses povos estavam prontos para experimentar. Quando estamos abertos para questionar rituais e práticas tradicionais, descobrimos que uma pergunta leva a outra. O que fazemos quando nos apresentam vários deuses diferentes, cada um reclamando do mesmo território? O babilônio Marduk e o grego Zeus, cada um era considerado o rei dos deuses, mestre do céu. Poder-se-ia decidir, já que eles normalmente tinham atributos bem diferentes, que um deles foi meramente inventado pelos sacerdotes. Mas se um, por que não os dois? E então foi aqui que surgiu a grande ideia, a compreensão de que poderia haver um meio de conhecer o mundo sem a hipótese do Deus, de que poderia haver princípios, forças, leis da natureza, através dos quais o mundo poderia ser entendido sem atribuir a queda de cada pardal à intervenção direta de Zeus. Foi neste lugar que nasceu a ciência. Por isso estamos aqui. Esta grande revolução ocorreu entre 600 e 400 a.C. Ela foi conseguida pelo mesmo povo prático e produtivo que fez a sociedade funcionar. O poder político estava nas mãos dos mercadores que promoviam a tecnologia da qual dependia a sua prosperidade. Os pioneiros da ciência foram os mercadores e os artesãos e seus filhos. O primeiro cientista jônio chamava-se Tales. Ele nasceu ali, na cidade de Mileto, do outro lado deste apertado estreito. Ele tinha viajado para o Egito e estava familiarizado com o conhecimento da Babilônia. Como os babilônios, ele acreditava que o mundo um dia tinha sido só água. Para explicar a terra seca, os babilônios acrescentaram que o seu deus Marduk tinha posto um capacho na superfície das águas e empilhado poeira sobre ele. Tales tinha uma visão similar, mas deixava Marduk de fora. O mundo já fora água em sua maior parte, mas era um processo natural que explicava a terra seca. Tales achava que era similar ao assoreamento que ele havia observado no delta do rio Nilo. Se as conclusões de Tales estavam certas ou erradas, não é nem de longe tão importante quanto a sua abordagem. O mundo não era feito pelos deuses, mas em vez disso era o resultado de forças materiais interagindo na natureza. Tales trouxera da Babilônia e do Egito as sementes de novas ciências, astronomia e geometria, ciências que iriam germinar e crescer no solo fértil da Jônia. Anaximandro de Mileto, ali, era amigo e colega de Tales, uma das primeiras pessoas que conhecemos que fez realmente uma experiência. Examinando o deslocamento da sombra projetada por uma vara vertical, ele determinou com precisão a extensão do ano e a extensão das estações. Durante eras, o homem tinha usado varas para bater e espetar um ao outro. Anaximandro usou uma vara para medir o tempo. Em 540 a.C., ou por aí, nesta ilha de Samos, chegou ao poder um tirano chamado Polícrates. Parece que ele começou como fornecedor de alimentos e daí surgiu para a pirataria internacional. Sua pilhagem era descarregada exatamente neste quebra-mar. Mas ele oprimiu o próprio povo. Entrou em guerra com os vizinhos. Ele com toda razão temia uma invasão. Então, Polícrates cercou sua capital com um muro impressionante, cujos restos permanecem até hoje em dia. Para carregar água de uma fonte distante até as fortificações, ele ordenou a construção deste grande túnel.
Com 1 quilômetro de comprimento, ele atravessa uma montanha. 2 buracos foram abertos, um em cada lado, que se encontraram quase que perfeitamente no meio. O projeto levou uns 15 anos para ser terminado. É uma prova da engenharia civil de sua época e uma indicação da extraordinária capacidade prática dos jônios. O legado duradouro dos jônios são as ferramentas e técnicas que eles desenvolveram que continuam sendo a base da moderna tecnologia. Era a geração de Teodoro, o engenheiro mestre da época, um homem a quem é creditada a invenção da chave, da régua, do esquadro de carpinteiro, do nível, do torno, da fundição do bronze. Por que não há monumentos para este homem? Os que sonhavam, especulavam e deduziam sobre as leis da natureza falavam com os engenheiros e com os tecnólogos. Geralmente eram as mesmas pessoas. Os práticos e os teóricos eram um só. Esse novo híbrido do pensamento abstrato e da experiência do dia a dia floresceu a ciência. Quando esses homens práticos viraram a atenção para o mundo natural, começaram a descobrir maravilhas ocultas e possibilidades de tirar o fôlego. Anaximandro estudou a profusão de criaturas vivas e viu suas interrelações. Ele concluiu que a vida teve origem na água e na lama. E depois colonizou a terra seca. Os seres humanos, dizia ele, devem ter evoluído de formas mais simples. Esta percepção teve que esperar 24 séculos até sua verdade ser demonstrada por Charles Darwin. Nada foi excluído das investigações desses primeiros cientistas. Até o ar virou assunto de exame detalhado por um grego da Sicília chamado Empédocles. Ele fez uma descoberta surpreendente com um utensílio doméstico que as pessoas usavam há séculos. Este é um antigo utensílio de cozinha. É uma esfera de latão com um gargalo e um buraco em cima e um conjunto de buraquinhos no fundo. Era usado como concha de cozinha. Ele é enchido ao imergir na água. Se depois de ficar aqui um pouco for puxado com o gargalo descoberto, a água sai pelos buraquinhos como em um chuveiro. Em vez disso, se puxado da água com o gargalo tapado, aí a água fica retida. Agora, vou tentar enchê-lo com o gargalo tapado com meu polegar. Nada acontece. Por que não? Tem alguma coisa no caminho. Alguma matéria está bloqueando o acesso da água para a esfera. Eu não consigo ver tal matéria. O que poderia ser? Empédocles o identificou como o ar. O que mais poderia ser? Uma coisa que não se vê pode exercer pressão, pode frustrar o meu desejo de encher este vaso com água se eu for tolo bastante para deixar o meu polegar no gargalo. Empédocles tinha descoberto o invisível. O ar, pensou ele, deve ser matéria em uma forma tão divinamente dividida que não podia ser visto. Essa indicação, esse sopro da existência de átomos foi levada muito à frente por um contemporâneo chamado Demócrito. De todos os cientistas antigos, é ele quem nos fala mais claramente através dos séculos. Os poucos fragmentos sobreviventes desses escritos científicos revelam uma mente dos mais altos poderes lógicos e intuitivos. Ele acreditava que um grande número de outros mundos vagava pelo espaço.
que os mundos nasciam e morriam, que alguns eram ricos em criaturas vivas e outros eram secos e desertos. Ele foi o primeiro a entender que a Via Láctea é um agregado da luz de inúmeras estrelas tênues. Além das fogueiras no céu, além do leite da deusa Hera, além da espinha dorsal da noite, a mente de Demócrito elevou-se. Ele viu uma profunda ligação entre os céus e a terra. O homem, disse ele, é um microcosmo, um pequeno cosmo.